stoner, but I do move statue. Hoes on my cashew, they like statue. Block poppin', I ain't fucking with the lame. Selling Sherman and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is fact. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. E semana 10 começando, pessoal. Contando com essa, nós temos mais 8 rodadas para acabar a temporada regular. Lembrando que apenas os melhores times de cada conferência levam, né, a semana de folga para os playoffs. E aí vamos falar aqui, basicamente, como eu sempre faço, uma previsão minha para essas partidas, que começa hoje, dia 12 de novembro, no Thursday Night, Tennessee Titans contra Indianapolis Colts. Eu fazendo uma previsão para cada jogo, falando basicamente o que cada time precisa fazer para alcançar a vitória, na minha visão. E eu também vou falar, pessoal, quando eu chegar em cada equipe, eu vou falar o que aconteceu nos jogos principais aqui que eu selecionei, que foram os melhores jogos, na minha opinião, da semana 9, que foi Miami Dolphins contra Arizona Cardinals, Pittsburgh Steelers contra Dallas Cowboys e Seattle Seahawks contra Buffalo Bills. Ok, eu vou fazer uma análise mais aprofundada aí do que aconteceu nesses jogos, o que cada time precisa fazer para melhorar ou até mesmo manter para esses jogos da semana 10. Bom, vamos lá então. Falando, então, como eu falei, no Thursday Night, Tennessee Titans recebe Indianapolis Colts no Nissan Stadium. Tennessee, após perder na semana 8 por 1 ponto do Cincinnati Bengals, retomou o caminho da vitória por 24-17 contra o Chicago Bears. E foi assim, né? O que eu espero desse jogo? Primeiramente, eu espero que o Tennessee vença essa partida com 2 posses de bola, tá certo? Porque é o seguinte, é um time que é mais sólido do que o Indianapolis Colts, tá? Se você for analisar a partida anterior, você vê que o time não foi lá aquelas coisas que se esperava, tá certo? Sofreu até uma certa pressão do Chicago Bears. Então, cedendo aí 375 jardas totais, tá certo? Ryan Tannehill atingiu 158 jardas com passo para 2 touchdowns, tá certo? Derrick Henry novamente atinge 68 jardas corridas, tá? Não foi das suas melhores partidas, tá? E você tem aí um A.J. Brown com 101 jardas aparecendo mais uma vez brilhantemente, tá certo? Corey Davis simplesmente não teve uma atuação, né? Simplesmente ele não apareceu no jogo, né? Então A.J. Brown aparece brilhando aí com 101 jardas e 1 touchdown. Então, quando você analisa isso, o Tennessee tendo 6 vitórias e 2 derrotas e assumindo aí cada vez mais a liderança da AFC South, o que você espera? Você recebe um Indianapolis Colts, que é um time que está instável, depende muito do Philip Rivers, e quando o Philip Rivers precisa aparecer, acontece vários problemas, tá certo? Então, se você for analisar, Philip Rivers, 227 jardas com 1 interceptação, não pode acontecer isso, tá certo? Então, o Philip Rivers, ele precisa encontrar o seu jeito, ele precisa passar uma partida sem interceptação, que isso não tá acontecendo, tá certo? Ele vem sendo interceptado frequentemente. Então, você analisando a partida,
de Indianapolis Colts no Lucas Oil Stadium contra o Baltimore Ravens, que ele perdeu de 24-10, você vai analisar o seguinte, vamos lá. Você tem lá 339 jardas totais contra 266. Você olhando, parece que o Indianapolis jogou melhor. E na verdade, o Ravens conseguiu, por mais que teve certas dificuldades, ele conseguiu achar falhas na defesa, tá certo? E falhas no ataque de Indianapolis para poder manter a partida a seu favor. Então, o que eu acho que talvez aqui o Indianapolis precisa fazer para surpreender o Tennessee Titans, embora eu não acredite nisso, tá certo? Philip Rivers ele precisa primeiro manter a calma no pocket, precisa distribuir melhor os seus passes, tá? Ele precisa distribuir melhor os seus passes, tentando mesclar com o Mike Pittman Jr., com o Zach Pascal, tentar botar a bola um pouco mais com questão de corrida, tentar aplicar um pouco mais a corrida. E o que eu acho que talvez que esteja faltando aqui é o Philip Rivers tentar buscar mais tight ends, tá? Embora ele buscou até que em certa parte que o Mo Alie-Cox na sua última partida, tá certo? Eu acho que precisa focar um pouquinho mais aqui, que é um alvo mais seguro, tá certo? É um alvo mais seguro, que possa talvez até surpreender o Tennessee Titans aí. Mas, é claro, em questão do Tennessee, tá? Em questão do Tennessee, que eu acho que vai levar essa partida, essa vitória, o que ele precisa fazer para ganhar essa partida? Primeiramente, bola no Derrick Henry, tentando forçar vários downs, várias primeiras descidas, e o Ryan Tannehill tentar focar mais em quem? No que eu falei, no A.J. Brown, tá? Se ele focar mais no A.J. Brown, ele vai achar mais espaços, tá? Tentar mesclar também jogadas com o Corey Davis, que eu acho que precisa aparecer, e nesse caso, você tem a chave para o sucesso. Com esse tripé, dá para falar assim, Corey Davis, A.J. Brown e Derrick Henry consegue aí talvez uma vitória. Em questão da defesa, é o seguinte, dá para eu puxar aqui um pouquinho mais da questão da defesa dos Titans, marcando mais homem a homem. Marcando mais homem a homem, Philip Rivers não vai ter muitos alvos livres, e com isso, o que pode acontecer? Pode acontecer interceptações, tá? Eu acredito mais marcando mais em zona em homem a homem, não enviando tantas blitz. Eu acho que você pode acontecer do Philip Rivers acabar errando sozinho. Eu acho que não é nem questão de precisar pressionar tanto o Philip Rivers. Obviamente, se tiver a chance, acontecer isso. E claro, agora para a defesa do Indianapolis Colts, precisa forçar o passe do Ryan Tannehill e marcar homem a homem Corey Davis e A.J. Brown, tá certo? O front seven precisa estar muito bem preparado para enfrentar o Derrick Henry e conseguir aí parar o corredor aí de Tennessee, ok? Então uma vitória para 2 posses de bola. Passando para o próximo jogo, tá? Passando para o próximo jogo, nós temos aí, eu posso falar de Cleveland Browns e Houston Texans. Bom, é o seguinte, é muito estranho quando a gente vai falar de Houston, porque assim, é uma pena você ter na minha opinião, eu já falei isso aqui, é uma pena você ter um roster muito bom, eu acho que um plantel muito bom de jogadores, principalmente no ataque de Houston, né? Houston vai ao First Energy Stadium visitar o Cleveland Browns. E por que eu tô falando primeiro? Porque eu não sei, eu tenho um carinho tão grande por Houston, tá certo? Venceu aí, teve um belo de um jogo contra o Jacksonville Jaguars, mas é aquilo, né? Você pensa, é o Jacksonville Jaguars. Se você olhar o box score, a partida foi bem apertada, tá? Teve 403 jardas para Jacksonville contra 374 jardas de Houston, tá certo? Então, o Deshaun Watson tendo 271 jardas para 2 touchdowns, achando bastante. O Will Fuller com 100 jardas que teve nessa partida com o touchdown.
Brandon Cooks aparecendo novamente com 83 jardas para um touchdown. Então, eu acho que é o seguinte, se você for analisar, você tem um tight end, o Darren Fells, um Jordan Hankins, que são uma dupla de tight ends que eu gosto, que eu acho muito bom. Você tem um David Johnson, que pode aparecer aí mais nas partidas. Então, o que acontece? Você tem um plantel muito bom. Então, o que você tem para surpreender o Cleveland Browns? Tá? É tentar penetrar na secundária. Você tentar quebrar a secundária de Cleveland com esses jogadores. Tá certo? Com esses jogadores. Eu acho que você tendo... como é que eu posso falar para vocês assim? Você tentando mesclar mais os passes e corridas. E eu vou dizer, viu? Eu acho que o Houston poderia tentar armar mais jogadas com o David Johnson, dele fazendo um play action, dele saindo pela lateral, para uma das laterais da linha ofensiva, né? Tentando burlar a defesa adversária, principalmente aqui do Cleveland, e receber passes. Porque se ele recebe passes em corrida, é muito difícil para ele. Com certeza você consegue mais first downs. E é claro, você tentando atingir um Brandon Cooks em mais profundidade, um Randall Cobb, e assim, tentar sempre deixar o Will Fuller em rotas confortáveis para ele ser a segurança. Para ele ser a segurança para conseguir os first downs. Eu acho que isso deve acontecer bem para a chave da vitória de Houston fora de casa, tá? E que deve fazer a defesa, principalmente mandar blitz, forçando o Baker Mayfield sair, né? Sair do pocket. Porque assim, você não tendo um Odell Beckham Jr., você tem apenas um Jarvis Landry, né? De top wide receiver, aí, para aparecer, tá certo? Aí você tem um Kareem Hunt, que possa surpreender aí a defesa de Houston. Mas eu acho que devido a isso, tá? Devido a as lesões de Cleveland, tá certo? Cleveland, tipo, ele teve folga na semana passada, mas se você olhar na semana 8, vamos analisar aí, tudo bem que foi um jogo de muita chuva e tudo mais, mas eu acho que mesmo assim, não é desculpa para um Baker Mayfield ter 122 jardas aéreas, tá? Então, sem nenhum touchdown. Então, é um time que tá baleado. Então, eu acredito aqui, olha, você é um pouco ousado, mas eu acredito aqui que o Houston, se escutar meu conselho, eu vou tentar aqui mandar uma telepatia aqui, né, tipo uma mensagem telepática para o Deshaun Watson aí. Se tentar fazer isso, Deshaun Watson, eu acho que você vai ganhar essa partida, vai conduzir a sua equipe à vitória, mas é o seguinte, hein, queridinho, tu vai ter um espaço apertado. Eu não sei se vai ser uma vitória tão fácil para vocês aí em Cleveland, tá? É o primeiro jogo de domingo, então vamos ver como é que vai sair, tá certo? Então, vitória para Houston com uma posse de bola. E passando para o próximo jogo, tá certo? Outro jogo de domingo, às 3 horas da tarde. Gente do céu, é difícil você analisar um jogo desse, mas muito, muito, muito difícil. Em Ford Field, Detroit Lions recebe o Washington Football Team. É difícil, né? Quando você vai olhar, aquela conferência, né? Aquela conferência maravilhosa que você vê que é a NFC Leste, né? Que você tem aí Washington em segundo lugar com 2 vitórias e 6 derrotas. E aí você vai olhar na questão da NFC Norte, os Lions em último colocado com 3 vitórias e 5 derrotas. E aí você olha que, por incrível que pareça, por ser lanterna da sua divisão, o Detroit Lions ele consegue ser melhor que o Washington Football Team, tá certo? Então, vamos lá. Vamos tentar analisar como que foi as partidas, né? Falando dos anfitriões, ele foi a Minnesota, tá? Foi a Minnesota. E assim, sofreu uma derrota cavalar, né? De 14 pontos, 2 posses de bola. Minnesota Vikings ganhou a partida,
uma partida no US Bank Stadium. Então vamos lá pro box score, né? Então teve um total de jardas cedidas, 487 jardas, Detroit Lions ganhou. Então, como eu já falei aqui, eu acho que Detroit precisa, como é que eu posso falar, né? Precisa pensar na próxima comissão técnica, a Patricia não tá dando, eu acho que precisa pensar no próximo draft, precisa melhorar algumas questões, né? Corpo de recebedores precisa melhorar, a defesa precisa melhorar, principalmente a defesa. Então, assim, o que se espera desse jogo? Né? O que se espera desse jogo? O que eu acredito que o Detroit Lions vai ganhar essa partida, tá? Eu acho que o Detroit Lions ganha essa partida, vai a 4 vitórias, mas é aquilo, precisa tomar um pouquinho de cuidado, principalmente quando você tem um Chase Young do outro lado, né? Matt Stafford precisa ficar atento aí, tá certo? Precisa ficar atento. Washington, que teve a sua partida na semana 9, né? Tipo, na semana 9. Cara, é difícil, né? Você vê um Washington perdendo pro New York Giants. Pra mim, eu acho que essa partida, acho que o mais correto era os times empatarem. Mas vamos lá, vai. Receberam o New York Giants por 23-20. Se você vai olhar o box score, tá? Você tem lá até um número máximo de jardas. Só que o que eu fiquei feliz foi que o Alex Smith voltou a jogar, né? Com o Kyle Allen saindo. E aí, olha isso, né? Você tem 325 jardas para um touchdown e 3 interceptações, tá? O Alex Smith está voltando a jogar. É o primeiro, eu acho que, jogo mesmo dele que ele ficou mais tempo na partida. Então, obviamente, é difícil ele voltar naquele clima de jogo, daquela tensão. Então, talvez, se o Alex Smith estiver um pouquinho mais atento nas próximas, nessa próxima partida, pode ser que leve para casa, tá? Pode ser que leve para casa a vitória. O problema são as chamadas de jogadas, né? Porque se você for ver, ó, Terry McLaurin, Ken Sims, DJ McKissick, Anthony Gibson, todos eles, todo esse corpo de recebedores, eles tiveram a sua chance, né? Terry McLaurin com 115 jardas para um touchdown. Então é o seguinte, para mim o que eu só vejo aqui é erros e erros da comissão técnica, claro, vamos lá. A gente não pode jogar a culpa exclusivamente, mas a grande parte é. E principalmente eu acho que o Washington precisa pensar bem no próximo draft para tentar compor melhor esse grupo de recebedores, tentar buscar um outro defensor, assim como o Chase Young, para poder forçar bem o front seven. A secundária precisa melhorar. Então, o que eu posso pensar aqui numa chave de vitória para o Washington, tá? Que eu não acredito. Eu acho que o Detroit Lions pode até ganhar por 2 posses de bolas também, tá? O que eu espero aqui é que o Chase Young pressione bastante o Matt Stafford. Aí, sendo isso, o front seven pressionando bem o quarterback do Detroit Lions, pode ser que leve a partida, mas aí vai levar a partida por diferença de um field goal e tudo mais. Eu não acredito que isso vai acontecer. Em um jogo entre times ruins, a gente dá pra falar assim, o menos pior vai levar. Tá certo? O menos pior leva. Então eu acredito assim, a não ser que o Patricia faça erros atrás de... Não cometa erros atrás de erros de chamadas, que eu acho que não tem jeito aqui, tá? Então é muito difícil falar desse jogo, porque é um jogo muito fraco. Então, vitória dos Lions, tá? Por 2 posses de bola. Passando para a próxima partida, tá? Outra partida de domingo, a gente tá falando aí do Carolina Panthers, que jogou muita bola, apesar de estar preocupado aí com o Christian McCaffrey, que teve uma pequena lesão no ombro. Não acredito que vá ficar fora,
dessa partida, mas você tem aí um Carolina Panthers no Bank of America Stadium, recebendo um Tampa Bay Buccaneers que foi trucidado pelo rival de divisão, New Orleans Saints, tá? Então, vamos lá analisar as duas partidas, tá? Primeiro eu vou falar dos anfitriões. É um jogo muito bem jogado, perdeu por 33-31 para o Kansas City Chiefs, tá certo? No último quarto, teve 13 pontos para o Kansas City Chiefs e 14 pontos para o Carolina Panthers, tá? É impressionante o Patrick Mahomes, cada ano que passa parece que ele fica melhor, né? 372 yards e 4 touchdowns, mas não vou falar deles, porque eles estão de folga. Eu vou focar aqui mais no Panthers, tá, pessoal? Que me perdoem os torcedores do Kansas, tá certo? Vamos lá, Teddy Bridgewater, eu sempre defendi esse cara, eu acho esse cara muito bom quarterback, 310 yards para 2 touchdowns, tá certo? Christian McCaffrey, jogando muito bem, tá? Jogando muito bem. Então, assim, vamos lá. Eu sempre falei que o Carolina, ele precisa melhorar esse corpo de recebedores, precisa ter um outro running back do mesmo calibre, por exemplo, de um Clyde Edwards-Helaire, tá? Fazendo a comparação entre calouros aí, tá? Do mesmo calibre, para poder fazer a jogada com o Christian McCaffrey. Porque se o Christian McCaffrey se machuca, o Carolina perde muito em relação ao impacto de ataque. Então, eu acho que precisa disso, tá? Mas o que eu gosto bastante é dos posses, né? Da divisão de passes, com Kurt Samuel, com Robbie Anderson, Mike Davis, DJ Moore. Então, assim, o time do Carolina tá encaixado. É que é muito difícil, porque é um ano de reestruturação, tá? É um ano de reestruturação. Então, é o primeiro ano do Teddy Bridgewater, conhecendo o playbook, então é muito difícil, tá? Mas eu acredito, se tiver reforço, um Carolina Panthers pro próximo ano, ele vai ser um time muito, mas muito forte aí na NFC South, tá? Vai ser um time muito forte, tá? Podem anotar o que eu tô falando, tá? Se fizer um draft muito bom em 2021, vai vir forte aí na próxima. Então, o que eu acho que o Carolina Panthers precisa fazer? Bom, forçar muito com o Christian McCaffrey, principalmente, e mesclar bem essas jogadas, cansando a secundária, e principalmente fazer o que o New Orleans Saints fez contra o Tampa Bay Buccaneers, deixar o ataque fora, tá? Eu vou gravar um vídeo falando sobre o Antonio Brown, mas eu acho o seguinte, que você deixando o corpo de recebedores do Tampa Bay Buccaneers e o Tom Brady fora, você deixa eles muito desconfortáveis, tá? Tá dando pra ver isso, tá dando pra ver que o ataque do Tampa Bay Buccaneers, quando sai ganhando, ele vai engrenando, ele vai bem. O problema é quando vira a partida. Parece que não tá engrenando. Um comentário chato que eu faço aqui sobre o Mike Evans, que pra mim é um excelente recebedor, eu venho notando isso nas partidas. Toda vez que ele não consegue alcançar uma bola, alguma coisa assim, ele tem contato com o defensor, ele reclama, ele pede falta, ele se desconcentra da partida. Eu acho que precisa um pouquinho mais passar a bola pro Mike Evans, tá certo? Para tentar solidificar ele, tá? Chris Godwin não estava bem para essa partida, então assim, eu acho que a partir desse momento, acho que o Tampa Bay precisa se reorganizar, tá? Eu acredito, olha, eu não duvido de uma vitória do Carolina Panthers contra o Tampa Bay Buccaneers, principalmente, tá? Principalmente se caso começar ganhando. Mas eu devo levar em consideração o plantel aqui, tá? Eu vou considerar o plantel, tá? Vai ser o segundo jogo do Antonio Brown. Muito provavelmente Chris Godwin deve retornar. Então você tem um plantel aí completo, tá? Então, assim, eu acredito numa vitória do Tampa Bay contra o Carolina Panthers com uma posse de bola, tá certo? Mas devo frisar, se acontecer a mesma coisa, o ataque não engrenar,
O ataque não engrenaram. A defesa do Carolina jogaram muito bem. O front seven pressionando, principalmente em jogadas de corrida do Leonard Fournette, o Ronald Jones II e o Tom Brady. Pode sim que Carolina leve a partida. Mas devido a alguns erros, principalmente erros finais da defesa, erros pequenos, tá? Não são erros graves, mas erros pequenos, pode acabar custando a partida, tá certo? Mas é o seguinte, se Christian McCaffrey jogar muito bem como jogou, e o Ted Bridgewater jogar melhor ainda, achando mais facilmente os recebedores, não duvido que vai ganhar aí, tá? Essa partida, mas eu devo levar pelo plantel e pela comissão técnica, tá? Do Tampa Bay Buccaneers a vitória aí por uma posse de bola. Bom, passando para o próximo jogo de domingo, tá certo? Nós vamos falar aí de New York Giants contra Philadelphia Eagles. Cara, que outro jogo estranho, né? Outro jogo estranho. Eagles voltando de... uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Que é importante, só citar. Os números, tá? Do ataque de Tampa Bay, tá? Foram 194 jardas totais, tá bom? Tom Brady 209 jardas e 3 interceptações. Foi muito, muito, muito feio o ataque de Tampa Bay aí, tá? Desculpa aí, mas eu precisava falar. Voltando aqui, então, New York Giants recebe no MetLife Stadium o Philadelphia Eagles, tá? O New York Giants, então, ganhou a partida contra o Washington Football Team, que eu falei. Daniel Jones com 212 jardas e olha, sem nenhuma interceptação, que coisa maravilhosa, tá? Partida sem interceptação do Daniel Jones, com certeza é ganho do New York Giants. Não, mentira, tá? Mas é algo a se celebrar, né? Algo a ficar contente o torcedor do New York Giants, né? Um time que alcançou aí sua segunda vitória. Só que aquilo, né? É muito difícil você ver o time jogar. Você tem alguns jogadores bons, por exemplo, o Sterling Shepard, como Evan Ingram, tá? Wayne Gallman. Então, assim, o jogo, eu acho que aqui vai dar um certo problema aí o New York para Filadélfia, tá? Embora eu acho que o time seja muito, 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 muito mal administrado, precisa pensar em outro quarterback. Eu acho que o Daniel Jones tá precisando ser trocado, tá? Eu acho o seguinte, se você pensar, eu acho que aqui, na verdade, o New York Giants precisa pensar um pouco mais na corrida, precisa tentar mesclar mais as jogadas de passe, para tentar surpreender o Philadelphia. Philadelphia, que folgou na semana passada, como eu havia falado, amassou o Dallas Cowboys, né? Mas devemos lembrar, né? É um Dallas Cowboys que tá, assim, muito, muito, muito desestruturado, né? Sofrendo com lesões, principalmente perdendo o seu líder, que é praticamente seu franchise quarterback, né? O Dak Prescott. Já é um impacto muito grande quando acontece isso. Mas é o seguinte, você tem um jogo de 23-9, com Carson Wentz tendo 2 interceptações, 2 touchdowns e 123 jardas, é difícil de você pensar que o Philadelphia vai a algum lugar essa temporada, tá certo? Mesmo sendo líder de sua divisão. E vale lembrar, sendo líder da sua divisão, a divisão NFC East, com 3 vitórias e 4 derrotas. Eu acho que eu vou chutar uma vitória para o New York Giants contra o Philadelphia Eagles. E olha, eu vou ser um pouquinho ousado aqui, hein? Eu vou fazer com uma posse de bola e um field goal aí para New York Giants. Eu acredito que deva ganhar. É claro, o que precisa fazer, né? O que precisa fazer os Eagles, né? É não cometer o que cometeu no jogo anterior, né? Com passes precipitados do Carson Wentz, sem pensar. Eu acho que não tem como, tá? Eu acho que não tem como, não tem o que esperar se for isso, tá? Então eu vou chutar uma vitória do Giants. Eu acho que pelo momento, assim, de mentalidade da vitória, o New York Giants também veio de uma derrota contra o Tampa Bay Buccaneers, mas veio de uma derrota
apertada, pressionou o Tampa Bay, tá? Pressionou o Tampa Bay. E pra mim, com alguns comentaristas americanos, era pra ter ganho aquela partida principalmente com os 2 pontos de conversão, né? Porque ali pra mim foi falta, foi o pass interference, né? Mas não acabaram dando. Mas enfim, eu acho que assim, pelo momento que o New York Giants está vivendo, eu vou chutar aqui uma vitória para os Giants aí por uma posse de bola e um field goal. Bom, passando aí pro próximo jogo, outro jogo de domingo, Green Bay Packers contra Jacksonville Jaguars. Apesar de você ter tido um calouro que jogou muito, muito bem na outra partida, né, que foi um baita no jogo, que eu falei, né, foram 403 jardas totais aí, a AES 288 com o Jake Luton, que vai jogar. Jake Luton jogou muito, muito bem, tá? Jogou muito bem, tá certo? Então, ou seja, foi draftado, né? Foi draftado. No estado, jogou o college no estado de Oregon, né? E, então, o que acontece? O Jake Luton jogou muito bem, foram 304 jardas aéreas para um touchdown e uma interceptação, tá? Então, é o seguinte, né? Com o Gardner Minshew, que não estava vindo bem, lesionado, entra o Jake Luton jogando melhor ainda, embora não tenha levado o time à vitória. Olha, fazendo um DJ Clark jogando com 146 jardas para um touchdown. É o seguinte, viu? Podemos pensar aí numa substituição, tá? Podemos pensar aí numa substituição, tá? Só que, substituição que eu falo de quarterback, né? Agora, é o seguinte, gente, a história é outra, né? A história é outra. O Green Bay Packers, que teve o Thursday Night contra o San Francisco 49ers, claro, Samuel, mas o San Francisco estava totalmente desestruturado, eu sei disso, tá? Mas é o seguinte, tá? O Green Bay vem embalado, 6 vitórias e 2 derrotas. Então, e é o seguinte, provavelmente você vai ter aí todo o corpo de recebedores de volta, todo o seu ataque de volta, aí com o Aaron Jones, com o Jamal Williams, né, o Davante Adams, que já jogou na outra partida, né, Davante Adams, cara, esse cara é um monstro, é impossível para esse cara, 173 jardas que teve na partida, né, com o Robert Tonyan jogando também, Marcel Lewis aparecendo, então, cara, não tem jeito, é muito difícil você pegar, principalmente se viajar para pegar o Green Bay Packers pro Lambeau Field. Eu não vejo saída pro Jacksonville Jaguars aqui. Eu até vejo, olha, vou ser bem sincero, eu vejo aqui uma vitória do Green Bay Packers com 3 posses de bola, se não for para mais, tá? Porque, se você for pensar, o time desestruturado do San Francisco 49ers dá mais trabalho do que o Jacksonville Jaguars hoje. Não se iludam, por favor, contra o time do Houston Texas, que tá faltando comissão técnica, tá? Quando o Houston Texas ele pegar uma comissão técnica boa, firme, é outro time, tá? Então, o time que mandou embora o seu treinador, Bill Bryan, já tinha que ter feito isso já no final da temporada passada, mas decidiram fazer nessa temporada. Então, ou seja, nesse caso aí, o que vai acontecer? Você enfrentar um Green Bay, você vai ter muitas dificuldades. Principalmente que eu acho que o Jake Luton vai ter, assim, agora, a sua primeira partida, assim, teste de fogo mesmo, tá certo? O que precisa fazer o Jacksonville? Bom, é a questão da defesa, tá? Eu acho que o ataque, claro que vai depender muito dos seus recebedores, né? Mas eu acho que precisa aqui a defesa. Então o front seven precisa atacar o Aaron Rodgers, deixando ele desconfortável no pocket, forçando ele a sair. Então, tentando forçar, eu colocaria um front seven com 3, né? Com 2 defensive ends, um defensive tackle, e aí forçando um front seven mais atrás com 4 jogadores, com o outside linebacker, forçando, né, uma blitz aí pelas laterais. E cornerbacks, né? Cornerbacks e 2 safeties o tempo todo, porque é aquilo, o Aaron Rodgers faz o passe, não adianta, pode fazer passe de profundidade a todo momento, tá? Então, ou seja, na secundária marcando homem a homem, tá?
Na verdade, eu acho que nem homem-homem seria bom aqui, mas marcação em zona na secundária, para poder deixar, às vezes, 2 homens ali marcando um Davante Adams, principalmente, tá certo? E o Tony, o Marcelo Lewis, tá? Então vamos ver no que vai dar, mas eu chuto aí por 3 posses de bolas aí em Lambeau Field, Green Bay Packers com a vitória, atingindo sua 7ª vitória. Bom, vamos lá. Então, próxima partida de domingo, Arizona Cardinals e Buffalo Bills. Bom, então é aqui que eu falei, né? Então vamos lá. Falando sobre a derrota de Arizona por 34-31 em casa para Miami, né? Miami é outro time, tá? No começo da temporada, eu já acreditava que Miami fosse disputar bem a sua divisão, porque o Brian Flores está fazendo um belíssimo trabalho de equipe, um belíssimo trabalho. Foi a decisão correta para o Tua Tagovailoa entrar, tá? O Tua fez uma partida brilhante. No último quarto fez um ótimo drive, né? Quando compensou aí fazendo tipo a pontuação máxima de Miami na partida, né? Com 34 pontos. Eu havia falado no podcast passado que eu esperava que fosse deixar o Tua mais solto, fazendo mais passes, e foi o que aconteceu, pelo menos foi a minha visão. Mas eu tô aqui para falar de Arizona, tá? O Miami eu vou falar mais logo em seguida aí que vai ser o jogo que vai receber o Los Angeles Chargers. É o seguinte, o que eu posso dizer aqui, tá? Kyler Murray jogando muito bem, tá? Só que eu acho que precisa proteger um pouco mais a bola nas suas corridas, o braço fica muito embaixo com a bola, mas foi muito bem, brilhante, foi uma boa partida. Se a gente for, eu vou analisar aqui, colocando aqui o box score da partida, né? Gente, me perdoem pelo tempo, mas é porque é aquilo, né? São vários jogos. Mas se você for analisar, o Kyler Murray teve uma partida de 283 jardas com 3 touchdowns. Esse menino tá jogando uma monstruosidade nessa temporada, né? Eu vejo um time de Arizona Cardinals nos próximos anos, se manter esse time nos próximos anos, e claro, vai precisar pensar já em outros recebedores para substituir o Larry Fitzgerald, porque tá para se aposentar, não sabe se vai ser o último ano dele. Ele pretende esse ano e o próximo, foi que a entrevista que ele tinha dado antes de começar a temporada, mas é aquilo, não sei se ele vai mais para mais um ano não, tá? Ele tá fazendo um papel mais de segurança assim na partida, e realmente cansa, ser recebedor cansa, né? Depois de tantos anos aí jogando, mas foi muito bem, né? Mesclando bastante passe para o Christian Kirk, o Larry Fitzgerald, para o DeAndre Hopkins, para o Chase Edmonds, Andy Isabella. Então, cara, esse time do Arizona tá muito bem estruturado, Vai ser uma partida muito difícil para Buffalo, tá? Uma partida muito difícil. O que acontece aqui, mas passando pro lado de Buffalo, agora falando, tá? Que eu acho que assim, o Arizona tem só um ponto negativo para falar de Arizona, dessa questão aqui, que foi o kicker, né? O Gonzalez, tá? Eu acho que teve um chute fraco ali numa oportunidade, podendo deixar o Arizona palho para a partida, mas sabe, empatando a partida, mas mesmo assim eu vou te falar, viu? É difícil. Então foi um time muito bem estruturado, com front seven bom, embora falassem, Lucas, mas tomaram 34 pontos, mas foi uma partida muito boa, porque o time de Miami foi muito bom, o ataque de Miami foi muito bom. Eu já vou falar sobre o Miami já. Então assim, Buffalo Bills, bom, vamos lá. Josh Allen parece que voltou a jogar melhor, tá? Parece não, voltou a jogar melhor nessa partida. Mesclando bem as jogadas. Eu acho que a defesa de Buffalo jogou uma monstruosidade. Samia, mas aí teve aí 34 pontos. Tudo bem, gente, só que você tem que olhar o contexto inteiro, tá? O contexto inteiro. Então, se você for olhar, o que acontece? Você permitiu de jardas corridas 57 apenas, tá? 57 apenas jardas corridas. E é muito importante quando você vê isso, fora, né, que você forçou fumbles, você forçou interceptações, então tá aí o resultado, né, da defesa. Então eu tenho que enaltecer que a defesa de Buffalo, que foi muito bem,
Josh Allen foi muito bem, tá certo? Só pra vocês terem ideia, Josh Allen teve 415 jardas para 3 touchdowns nessa partida. Cara, é absurdo o que esse cara tá jogando essa temporada. É muito absurdo, tá? Fazendo jogadas, principalmente com o Stephon Diggs, que teve 118 jardas, não teve touchdown, mas jogou muito bem, com John Brown, com Cole Beasley, com Tyler Croft, que fez o touchdown. Então, ou seja, né, um dos touchdowns, né, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Kevin Tyler, que anotaram os touchdowns, né, da partida, fora os jogadores de defesa que forçaram, né, fumbles e correndo para touchdown. Então, assim, cara, foi uma partida excepcional de Buffalo. Você pega uma equipe muito boa e você amassa essa equipe, tá? Então, Seattle, eu já vou falar sobre Seattle quando for falar do jogo que vai ser contra o Los Angeles Rams no SoFi Stadium. Então é o seguinte, o que Buffalo precisa fazer para ganhar essa partida, tá? Eu espero uma partida de muitos pontos mesmo, só que olhando as duas partidas e de dificuldade das partidas, eu vou chutar aqui uma vitória apertadíssima para Arizona, porque vai receber em casa, uma vitória apertadíssima, tá? De uma posse de bola, mas eu não descarto, tá? É aquele famoso tá em cima do muro, mas eu não descarto uma vitória, não ficaria surpreso uma vitória de Buffalo Bills, né? Então, o que precisa fazer? Pressionar o Josh Allen, a secundária marcar bem em zona, para evitar os passes em profundidade, tá certo? Os passes em profundidade que são, porque o Josh Allen tem um braço forte, né? Então, ou seja, faz um passe muito forte, muito longo, precisos. Então, ou seja, tem que marcar em zona para tentar evitar esses passes, tá certo? E o front seven pressionar bastante o Josh Allen para que ele para tentar forçar um turnover e até mesmo deixar ele fora por mais tempo de campo, tá certo? Isso na defesa. Questão de ataque é aquilo. Precisou de bola de segurança, Larry Fitzgerald, DeAndre Hopkins, mas mesclar bem as jogadas, sair bem do pocket como jogou, como preciso, como foi, né, nessa última partida. Então eu acredito muito nessa equipe de Arizona. Estou gostando muito de ver, gosto muito dessa equipe de Arizona. Eu acho que relembro muito as épocas de Carson Palmer, né? Então, principalmente quando o David Johnson também foi draftado por essa equipe. Então foi assim, eu acho que tem um carinho especial por Arizona, então, mas aqui na questão aqui eu vejo mais pelo time ser um pouquinho mais compacto, tá certo? Do que o Buffalo Bills. Então, uma vitória apertada. Então, agora falando, né, do que foi adversário do Arizona Cardinals, Miami Dolphins, tá certo? Vai pegar o Los Angeles Chargers. Bom, vou logo de cara, tá? Vai ser uma partida, de novo, para mim, que eu vejo de muitos pontos. Porém, eu acredito na vitória de Miami, tá? Por 2 posses de bola, tá? Por jogar em casa, no Hard Rock Stadium, né? Ou Sun Life Stadium, como chamam lá. Então, assim, por 2 posses de bolas, pelo momento de Miami, tá? Pelo momento de Miami. Então, ou seja, Miami vive um momento muito bom da sua defesa. Se você for analisar, né? Então, a questão toda, a defesa forçou um fumble, né? Que foi retornado, se não me engano foi retornado para touchdown, não sei agora, desculpa, peço perdão aí pela minha falha, mas forçou um fumble e Tua Tagovailoa para 248 jardas para 2 touchdowns, tá? Tendo aí, mesclando bastante, não teve nenhum recebedor que teve grandes jardas aí, porque Tua mesclou bastante, tá? Mesclou bastante as suas jogadas, né? Então, com Devontae Parker, Preston Williams, Mike Gesicki, então assim, tá bonito de se ver esse time de Miami, tá? Tá bonito de ver esse time de Miami, tá? Começando a criar a cara mesmo de que se espera quando você drafta o Tua Tagovailoa, tá? Então, o que precisa fazer? Deixar o Tua ter a mobilidade que teve, tá? A audácia que teve, fazendo passes medianos. Eu acredito que
quando ele teve os passes medianos, né, ou seja, para tentar conseguir o first down, ele foi mais eficiente. Então continua a chave da partida aqui é continuar isso e pressionando o Justin Herbert. Só que é o seguinte, né? Mesmo o Los Angeles Chargers perdendo para o Las Vegas Raiders 31-26, toda a partida de Los Angeles, eles estão pressionando, estão fazendo pontos. Justin Herbert jogando bem, tá? Então, mais uma vez, teve jardas muito boas, 326 jardas para 2 touchdowns, tá? Só que aquilo, né? Principalmente a parceria com o Keenan Allen, né? O Keenan Allen teve 103 jardas. Então, eu acho que assim, para buscar a vitória aqui, vai ser mais para defesa, tá? Eu acredito que a defesa precisa aparecer mais, o front seven precisa aparecer mais. Só que eu gosto muito quando você pega um quarterback que tem mobilidade e você fazer um front seven com 3 na frente e 4 atrás, porque você consegue ter uma proteção caso você veja que como é que se diz? O quarterback saia do pocket. Então você tem uma proteção que você espera o passe, tá certo? E tentar marcar bem a secundária, tá? Eu acho que adiantando um pouco, né? Tentando fechar um pouco, com o strong safety um pouco mais centralizado, não tanto nas laterais, deixando os cornerbacks mais recuados, tá certo? Protegendo as laterais, mas um strong safety ali, ó, vindo um pouquinho mais pro centro para tentar dificultar esses passes no centro do campo que Tua gosta de fazer, tá? Eu acho que aí é mais na defesa, com o Joe Bosa e tudo mais. Agora, vamos lá, né? Vamos lá acreditando nisso. Sobre o Miami, a vitória aí que tem que ser feita é aquilo, é pressionar o Justin Herbert e o Tua precisa, eu acho que ser mais ousado. Eu acho que o Brian Flores precisa começar a abrir mais o leque. O moleque tá gostando do jogo, tá gostando de jogar na NFL, tá? Então, aí a vitória para Miami por 2 posses de bola, tá? Então, acredito aí no Miami, se distanciando cada vez mais, aí tipo, pressionando mais Buffalo aí na liderança. Bom, o próximo jogo, falando do Las Vegas Raiders, Allegiant Stadium, tá recebendo o Denver Broncos. Bom, é o seguinte, né? Las Vegas, tá difícil de acreditar em Las Vegas mais uma vez, né? Nos Raiders, tá difícil, tá muito, muito difícil. Por mais que tenha ganhado essa vitória, quando você acha que ele vai embalar, pum, ele cai. Mas, vamos lá. Analisando a partida que teve contra Los Angeles Chargers, daí, cara, não foi tão bem assim, né? Teve passe para 2 touchdowns, só que 165 jardas. Eu acho que precisa de um pouquinho mais, né? Você vê que não teve, né? Ele tentou mesclar, mas o corpo de recebedores não teve tantas jardas assim, né? O maior recebedor que teve de jardas aí foi o Hunter Renfrow com 60 jardas, tá? Então, assim, é difícil, né? É difícil. Eu acho que o que pode fazer o Las Vegas para ganhar essa partida, tá? Para ganhar essa partida, é você, né? É você usar mais passes pro Darren Waller, pro Nelson Agholor, pro Hunter Renfrow, tipo, fazer passes mais longos, passes que não se espera para a defesa. Tenta mesclar um pouco, fazendo jogadas mais diferenciadas, como o flicker, para tentar pegar essa defesa do Denver, que é uma defesa forte mesmo com as lesões, tá? Porque é o seguinte, eu te falo, se Denver assumir a ponta, tá? Se Denver assumir a ponta, olha, vai ser difícil, tá? Vai ser muito difícil. Denver perdeu pro Atlanta Falcons, tá? Ó, só antes, deixa eu só falar aqui o box score da partida, né? Teve 320 jardas Las Vegas Raiders totais contra o Los Angeles Chargers, tá? E foi a vitória. Por isso que eu tô aqui, ó, mais pendente, tô muito, muito, muito tendendo aqui aos Denver Broncos, tá? Por mais que assim tenha perdido a partida por 34-27, foi um bom jogo, tá? Teve maior número de jardas totais aí,
tanto de passes quanto de corridas, tá, em cima do Atlanta Falcons. Então, o que acontece, né? O que acontece? Eu acho que aqui, Raiders mesclando bem as jogadas e tentando pressionar bastante o Drew Lock. Drew Lock, vamos lá. Drew Lock na partida, 313 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Jogou muito bem, tá? Tendo um Philip Lindsay e o Melvin Gordon também jogando bem. O George Judy tendo para 125 jardas para um touchdown, tá? Então, assim, qual é a jogada aqui para mim, tá? Eu tentaria mesclar bastante as corridas com Melvin Gordon e Philip Lindsay. Bastante, tá? Tentando aplicar em jogadas mais seguranças de passe, buscando tight end no offense, tá? E, obviamente, passes em profundidade para surpreender o Jared Judy, tá? Eu acho que é isso que precisa mesclar. E aqui, na verdade, em questão da defesa, para pressionar o Derek Carr, um front seven mais agressivo, com 2 defensive tackles e 2 defensive ends. Você forçando mais esse passe, tentando às vezes surpreender, fingindo blitz, né, com um cornerback vindo e forçando aí a blitz para cima do Derek Carr, que quando você aperta o Derek Carr, ele costuma, né, você deixa o Derek Carr desconfortável, ele costuma errar bastante. Então, olha, aqui, mesmo em casa, eu acredito numa derrota para os Raiders, uma vitória para os Broncos, por uma posse de bola, tá? Uma posse de bola. Eu acredito que os Broncos, embora eu falei, embora venha de uma vitória no Las Vegas Raiders, eu acho que o Broncos está vindo, tentando se achar, né? Tentando se encontrar aí tentando se achar na questão do, como é que se diz? Do campeonato, né? Por mais que não vá aos playoffs, tá tentando encontrar qual é o time ideal para um próximo ano, draftar mais um receiver bom, draftar melhores defensive ends, porque a gente tem que pensar também que o Von Miller daqui a pouco se aposenta, tá? Ainda mais com as lesões que ele vem sofrendo, tá? Não me surpreenderia em nenhum momento, se caso o Von Miller declare sua aposentadoria. Mas é isso aí, tá? Então, uma vitória para o Denver Broncos por uma posse de bola. Próximo jogo no SoFi Stadium, Los Angeles Rams recebe o Seattle Seahawks. E aí, né? Ai. É difícil. Porque é o seguinte, sabe que é difícil essa partida? Porque se Rams decidir fazer passes, que eu acho que é a chave da partida, muitos passes em profundidade, tá? Muitos passes em profundidade. Eu acho que o Rams sai com a vitória. Porque a secundária, cara, de Seahawks tá difícil, cara, de acreditar. Quando você acha que o Seahawks vai ter um time mais compacto, claro, com um errinho aqui ou ali, porque melhorou finalmente a linha ofensiva, deixando o Russell Wilson mais confortável no pocket, tanto que está melhorando bastante a questão dos passes, né, mais precisos do que já era, né, e você vê o Russell Wilson mais plantado no pocket mesmo, do que na temporada passada, vem a secundária para estragar. Já uma hora você está fazendo nada, tá? A secundária é horrível. Então acho que aqui que o Pete Carroll precisa sim fazer uma reunião com Ken Norton Jr., que é o coordenador defensivo, com o Nick Sorensen, que é o especialista da secundária, tá? Porque, cara, precisa arrumar um meio. Tá? Tá muito difícil. Então, se você força passes, tá, contra os Seahawks, você leva a partida. E foi o que o Buffalo fez, né? Foi o que o Buffalo fez. Russell Wilson teve 390 jardas para 2 touchdowns e 2 interceptações, que surpreendeu. É aquilo, né? A defesa pressionando bastante o Russell Wilson e marcando em zona, e aí você consegue ter, né? DK Metcalf mais uma vez aparecendo, tá um brilhante ano desse wide receiver, segundo anista, 108 jardas, tá? Com David Moore, Tyler que não apareceu tão bem, então acho que precisa começar a mesclar, tá? Então acho que assim, qual é a jogada-chave aqui? Desculpa, a jogada-chave aqui para Seattle ganhar essa partida.
voltar a buscar o Tyler Lockett, tá? E o DK Metcalf como principais recebedores, tá certo? Você tendo sempre uma bola de segurança que é o Greg Olsen, tá? E, obviamente, você também tentar correr mais com a bola. Mas eu acho que se fizer isso, talvez surpreenda bastante a defesa dos Los Angeles Rams, que não é lá daquelas coisas. Mas, devido a essa secundária ser muito, muito, muito ruim esse ano, tá? É a pior defesa que tem, é impressionante isso com a campanha que tem o Seattle, tá? Eu levo aí para uma vitória dos Los Angeles Rams, para uma posse de bola, tá? Acreditando que o Los Angeles Rams vá buscar, tá? Buscar os passes longos, tá? Buscar os passes longos, tá? Lembrando que o último jogo, Los Angeles perdeu para Miami, tá? Fora de casa. Jared Goff tendo 355 jardas e um touchdown para 2 interceptações, então precisa melhorar nessa questão. Então você buscar um Robert Woods, um Cooper Kupp, voltar de novo, né, com o Tyler Higbee, começou muito bem a temporada, então utiliza mais o Tyler Higbee, tá certo? Para conseguir mais first downs, para conseguir avanço no campo, tá? E principalmente na red zone, conseguir fazer, né, passes na end zone para ele. Então acho que assim, eu estou acreditando que depois da derrota para Miami por 28-17, e olha, é impressionante quando você olha o box score dessa partida contra Miami, teve no total 471 jardas Los Angeles Rams, tá? 340 jardas aéreas. Se ele atinge essa questão de 340 jardas aéreas e o Jared Goff ter um pouquinho mais de calma, leva essa partida que eu acho que vai acontecer, tá? O que Seattle precisa fazer, obviamente, nessa questão, é o front seven personal o Jared Goff deixar ele desconfortável no pocket, tá? E aí a secundária é aquilo, é esperar, tá? Passando pro próximo jogo de domingo, tá? Só lembrando, o jogo do Las Vegas Raiders contra o Denver Broncos vai ser o primeiro jogo das 6 horas da tarde, 6h05, tá? E Los Angeles Rams e Seattle Seahawks às 6h25, tá? Passando pro próximo jogo, esse jogo eu quero ver. Cara, duelo de divisão. Pittsburgh Steelers recebe o Cincinnati Bengals, tá? Um Cincinnati Bengals que, assim, vamos olhar, tá mal, tá mal na sua divisão, tá certo? Tá mal na sua divisão. Na AFC North, né? Então, com 2 vitórias e 5 derrotas e um empate. Só que é o seguinte, né? Você vem um Bengals de uma semana descansada, tá? Que teve lá o bye week, tá certo? Teve o bye week. Ganhando por 31 pontos, né? 31-20 no Tennessee Titans, tá? Em casa. Então, finalmente encontrando o meio. Se você for analisar essa partida, tá? Teve 367 jardas no total, mais passes, 249. Com um Joe Burrow com 249 jardas e 2 touchdowns. Se essa equipe buscar um draft muito bom no ano que vem, cara, segura Cincinnati Bengals, hein? Vai embolar de vez essa divisão, tá? A mesma divisão que tem um Baltimore Ravens, que tem o Cleveland Browns, tá? E o seu adversário de divisão aí, o Pittsburgh Steelers. E é o seguinte, né? Vamos lá. Eu vou começar falando antes do Pittsburgh Steelers, porque os Steelers me surpreendeu bastante, né? Como eu falei aqui no começo do podcast, eu acho que mereceu minha atenção aí. Vamos lá. Bengals, o que precisa fazer, tá? O que precisa fazer? Correr mais com a bola, surpreender o front seven dos Steelers, tá certo? Correndo mais a bola, principalmente corridas com passes nas laterais, tá? Procurar fazer, a defesa de Pittsburgh é muito boa, tá? Então procurar fazer passes curtos e quando quiser passes longos, surpreender a defesa secundária do Pittsburgh Steelers com jogadas diferenciadas, tá? Então assim, a jogada aqui que vai ter que ser feita aqui vai ser 50% para cada lado,
tá? Tem vezes que, tipo, vai ter que jogar mais para um lado, mais para o outro. Mas aqui é 50-50 pro Bengals. O ataque precisa ser muito bem e a defesa precisa ser muito boa. Porque o Pittsburgh Steelers, eu acho que não tá tendo tanto foco nele, nesse time, mas o time tá excepcional. 8 vitórias, tá? 8 vitórias e nenhuma derrota. Tá liderando a sua divisão. Tá liderando a sua divisão. Cara, tá sensacional você ver o Pittsburgh Steelers, tá? Porque você vê lá, numa partida que teve contra o Dallas Cowboys, você achou, falou, vai dar ruim isso, vai dar ruim, né? Os Cowboys podem ganhar, ainda mais, né, com o quarterback que selecionaram, né, o Gilbert. Então, a todo momento, o Dallas estava ganhando, dominando a partida, e aí, de repente, sofre uma interceptação na endzone adversária, né, num passe de terceira pro gol, né, o Gary Gilbert, e aí, quando tudo vem abaixo, né? Aí o Pittsburgh anota 15 pontos no quarto, né, com o Eric Ebron fazendo o último touchdown, o Chase Claypool jogando muito bem mais uma vez. O Big Ben no começo teve seus problemas, tá? Teve seus problemas. E aí, mas é aquilo, né? 306 jardas, 3 passes para touchdowns, o Big Ben, então voltou a jogar melhor. Então, assim, tá muito difícil você conter esse time, tá? Juju Smithers com touchdown, né, para 93 jardas, tá? Então, foi um jogo de muita mescla de passes, mescla de passes do Big Ben. E a defesa, né, cara? A defesa aparecendo cada vez melhor, né? Então, acho que se a defesa, front seven, pressionar bastante Joe Burrow, a secundária, marcar em zona, cara, eles vão ganhar muito. Eles vão ganhar de muito dos Bengals, tá? Então aqui, o que eu espero, né? É uma vitória dos Steelers. Então os Steelers para mim continuam invicto, único invicto. 9, eu acredito que ele vai alcançar a 9ª vitória, tá? Por 2 posses de bola, principalmente jogando em casa, bom? Então aqui eu acho que não tem muito o que falar dos Steelers, é mais enaltecendo a defesa, que está jogando muito bem, aparecendo na hora certa, e Claypool jogando bem também, embora não tenha anotado o touchdown na última partida, mas, cara, é aquilo, quando ele precisa ele aparece, o Juju Smith-Schuster também, tá? O Eric Ebron, eu acho que precisa acionar mais esse cara também, que é uma bola de segurança, um tight end experiente. James Conner precisa correr mais, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi uma excepcional virada dos Steelers, né? Ganhou por 24-19. E aqui eu acredito que vai ganhar por 2 posses de bola. Bom, tá um pouquinho longo, eu sei que eu até peço desculpas para vocês aí, mas vocês gostam, né? Vocês gostam que eu fique aqui falando, gastando minha saliva, mas eu também adoro também, eu gosto muito. Vamos lá. Partindo para o próximo jogo, um jogo bem interessante, tá? Às 6h25 da tarde também. New Orleans Saints no Superdome recebe o San Francisco 49ers. É aquilo, cara. Você vai receber o San Francisco 49ers que tá desestabilizado, tá? Embora, tá? Eu vou fazer também um vídeo sobre o Jimmy Garoppolo. Tem muita gente descendo a lenha no cara, mas é aquilo. Você jogar lesionado não deve ser nada fácil. Principalmente quando você tá lesionado no tornozelo, tá? Eu acho que estão sendo injustos só falando, alguns comentários falando do Jimmy Garoppolo, mas estão sendo injustos, tendo problemas de lesões na equipe também. Então, assim, é um ano de reestruturação dos Niners, tá? Eu acho que precisa levar um pouquinho em consideração o Garoppolo pro próximo ano. Eu acho que o próximo ano tem que ser o ano do Garoppolo, tá? E assim, me desculpa, tá? Se o Jimmy Garoppolo fosse ruim, o San Francisco 49ers não tinha ido ao Super Bowl no ano passado, tá? Precisa melhorar muitas coisas? Claro que precisa, tá?
Ele precisa aprender a tirar coelhos da cartola quando for necessário. Ele não está sabendo disso, né? Principalmente quando não tem um George Kittle, tá? Então ele precisa mesclar bem as suas jogadas, precisa começar a tirar coelho da cartola. Mas enfim, vamos lá. Falando aqui do New Orleans Saints, né? É aquilo. Poxa, Samuel, você falou lá em 3 jogos, mas não foi falar que chamou a atenção. Cara, é aquilo. É muito difícil você falar de um jogo desse, porque, você tem um amasso, né? Ó, só para vocês terem ideia. No primeiro quarto foram 14 pontos anotados do New Orleans Saints. No segundo quarto, 17 pontos. No terceiro quarto, não teve pontuação para nenhuma das equipes. Claro, porque o New Orleans Saints tira o pé, porque você não quer começar a ter a tendência de lesões, né? De possíveis lesões. E aí, você tem aí no último quarto 7 pontos anotados contra 3 do Tampa Bay Buccaneers, tá? Então, cara, foi algo bizarro essa partida, assim, bizarro tanto para um lado quanto para o outro, tá? Não adianta falar que, o Tampa Bay jogou mal. Cara, jogou mal porque o New Orleans jogou muito bem, tá? Muito bem. Box score da partida, 420 jardas totais contra 194. 282 jardas totais de passes e 138 jardas corridas contra 8. O Alvin Kamara, pelo amor de Deus, hein, meu querido? Tá? Pelo amor de Deus. Fora que a defesa jogando muito bem, né? Com 3 interceptações, tá certo? 3 interceptações. Então, cara, é terrível. E você vê, ó, vamos lá. Você vê, mesclando jogadas sempre com Drew Brees e Taysom Hill, né? Cara, o Taysom Hill, é interessante você falar desse jogador, né? Porque, é quarterback. Cara, ele não foi bem como quarterback no college, tá? É só você ver, tá? Ele não tem tantos passes assim para touchdown. Só que tem seu Hill, cara, eu acho que poderiam inventar uma nova posição, né? Eu acho que devia patentear lá o Joker, né? Colocar o Coringa ali, ó. Cara, não é possível. O cara sabe fazer tudo, né? Menos fazer passe para touchdown. Mas é o seguinte, cara, o cara corre bem, o cara recebe bem. Então, pra mim, ele poderia ser, cara, o running back, tight end, wide receiver, tá? Menos quarterback. Ele poderia escolher qualquer coisa. Porque tight end e running back, o cara é forte. O cara corre, o cara é veloz. Então, eu acho que assim, é interessante essa mescla, né? Do Sean Payton, como começa a colocar o Taysom Hill, porque você não sabe o que ele vai fazer, né? Não sabe se ele vai receber a bola no shotgun e vai sair correndo, ou se ele vai estar lá para receber a bola como um running back, você não sabe. Então assim, mas voltando aqui, Drew Brees mais uma vez aqui se superando, 222 jardas, né? Não é o máximo que o Drew Brees pega, mas tem lá o 4 touchdowns. Então assim, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Michael Thomas volta, né? Voltou a essa partida. Então muito bem, eu acho que mescla bem o corpo de recebedores, né? Então, com o Jerry Cook, com o Trocon Smith, com o Michael Thomas, o Emmanuel Sanders, voltando também. Então, assim, cara, pra mim aqui, tá? Pra mim, é uma vitória para o New Orleans Saints contra o San Francisco 49ers por duas posses de bola também, tá? Por 2 posses de bola. Mas assim, não vai ser um jogo tão fácil, porque o Kyle Shanahan consegue surpreender os seus adversários mesmo com, né? Mesmo com o seu time extremamente baleado, tá? Extremamente baleado. E aí com isso, tá? Só que ainda tem que lidar com algumas lesões. Então você tendo possivelmente aí o Nick Mullins de novo assumindo a postura, né, de quarterback titular, você analisando lá o Thursday Night, você tem lá um box score da partida, né, com 337 jardas totais de partidas, com 55 jardas corridas. Então acho que precisa, né, sei lá, mesclar bastante com corridas, né, então bota o Kyle Juszczyk, que é o fullback, tenta mesclar um pouco mais com corridas. O Jerick McKinnon precisa aparecer finalmente pro 49ers, né? Tentar brigar mais com questão de lesões. O Jordan Reed pode ser
uma questão, né, um substituto, desculpa, bom para o George Kittle, claro que não do mesmo calibre, né, principalmente em questão quando ele participa da linha ofensiva, mas né, um alvo ali pro Nick Mullens de segurança, tá certo? Então, é aquilo. É muito difícil você falar, né? O Nick Mullens teve até uma partida boa em jardas, 291 jardas, mas teve uma interceptação e um touchdown. Então, é aquilo. Fica muito difícil você tentar fazer um 49ers, né? Com a defesa desestruturada, quebrada. Com o ataque sofrendo com lesão na linha ofensiva. Lesão com o seu quarterback titular, com o seu tight end, com o seu corpo de recebedores. Então, fica muito complicado mesmo. Então, aí eu acho que uma vitória para o New Orleans Saints. Vamos lá. Aqui que esse jogo que vai ser bem difícil assim de analisar por um lado, mas eu já sei quem deve ganhar aqui. A não ser que me surpreenda muito. O Sunday Night. New England Patriots recebe Baltimore Ravens. É o seguinte. New England ganha do New York Jets. Só que aí, cara, não é um ano de New England. Não é. Né? Eu acho que os torcedores de New England que me perdoem, não é o ano. É um ano de reestruturação. Tá? Não vai aos playoffs. Na minha visão, não tem que ir aos playoffs. Tá? Tem que tentar, obviamente, ganhando as partidas, claro, para não fazer feio. Eu acho que tancar para tentar pegar um Trevor Lawrence, eu acho que como é que eu posso dizer assim? É sonho máximo, a não ser que os próximos, os que estiverem à frente no draft, não queiram, né? Mas é o seguinte, é besteira, né? Então você acreditar que New England vai ser o New England de antigamente. Já não vinha sendo na temporada passada, né? Eu acho que é uma crítica minha aí ao Bill Belichick como general manager, que eu acho que precisa mudar, né? Ele precisa ser só o técnico, o head coach como ele sempre foi. Precisa draftar, né? Fazer escolhas precisas, não trocar a posição, tá? Não trocar a posição de draft. Eu acho que esse próximo ano não tem que acontecer isso, tá? No draft. Mas vamos lá falar da partida. Você vê uma entrevista final do Ken Newton que ele tá feliz, que voltou a ganhar. Pra mim é ilusão, porque você ganha do New York Jets que pediu pra perder, né? Ó, se você olhar, vamos lá, quarto por quarto. New York Jets teve lá 3 pontos no primeiro quarto, 7 pontos no New England. Segundo quarto, 17 pontos pro New York Jets, 3 pontos no New England. Então, né? Aí você tem 7-7 no terceiro quarto e no final que o New England ganha, né? Com o chute do Nick Folk. Então, tem 3 jogadores do New England que você dá pra falar bem. J.C. Jackson, tá? Que ainda cometeu algumas faltas bestas nessa partida. O Damian Harris, que tá jogando bem, o running back. E o Nick Folk, tá? Corpo de recebedores sempre desestruturado, assim, você tendo aí lesões. Nikhil Harry não sabe por que veio. Julian Adams sempre está sendo lesionado. Tyrants lesionando, principalmente os 2 rookies que foram selecionados no draft esse ano. Então, assim, totalmente desestruturado, né? Então, aí você pega um Baltimore Ravens, né? Que vem aí, que por mais que venha embalado de uma vitória, é um time melhor. Você vai, muito provavelmente você colocar um Dez Bryant para jogar, mas, né, não jogou quase nada no jogo passado, mas pode entrar mais, e aí é problema para a defesa dos Pats, né? Então, analisando aqui, ó, o primeiro aqui, no total, né, 433 jardas totais, 274 jardas aéreas. Lembrando, torcedor do Patriots, tá? Não é parâmetro essa partida. New York Jets tá ainda invicto, tá? E derrota. 9 derrotas e nenhuma vitória. Tá? O Ken Newton 274 jardas para nenhum passe para touchdown, tá? Nenhum passe para touchdown, tá? Fazendo touchdowns aí, entrando na end zone, que é o que ele faz melhor, né? Mas vamos lá. Vamos lá aqui falando primeiro agora né, dos visitantes. Baltimore Ravens. Baltimore Ravens. Por que eu acredito que o Ravens vai ter uma vitória? Vai ter uma vitória por 2 posses de bola.
o front seven do Patriots não está conseguindo conter as jogadas corridas. E o que tem de melhor o Baltimore Ravens? Aí sim, botar o playbook para funcionar aí de corrida, tá certo? Os Ravens, Lamar Jackson teve 170 jardas, tá? Em questão de um touchdown, corrido. Surpreendentemente, o melhor recebedor do jogo nessa partida foi Nick Boyle, né, o tight end, o segundo tight end. Então, assim, o que eu sempre falo, né? Tipo, bota a bola para correr, né? O Gus Edwards, né? Eu acho que o Mark Ingram deve retornar, né? Com um J.K. Dobbins. Eu acho que precisa esse quarteto, tá? Esse quarteto. Mark Ingram, J.K. Dobbins, Gus Edwards e Lamar Jackson correndo com a bola. Eu acho que vai ganhar aí a partida, tá? E, claro, quando precisam de passe, Mark Andrews, Marquise Brown, precisa disso, tá? Acionar mais esses dois recebedores e bota o Dez Bryant para jogar. Dez Bryant voltando a jogar, voltando a ter uma como é que eu posso dizer? Voltando a ter um ritmo de jogo, cara, que recebedor vai ter o Lamar Jackson e Baltimore Ravens, tá? Tem tudo aí para dar certo. Então, uma vitória aí de 2 posses de bolas para Baltimore vai me surpreender muito se New England ganhar, tá? New England aí que depois de tanto tempo amarga aí a terceira colocação, né? E com certeza vai ficar na terceira colocação, porque o New York Jets sempre se força, né? A fazer as besteirinhas deles, né? Então, com 3 vitórias e 5 derrotas, vai me surpreender muito se conseguir vencer essa partida, tá? E por final, Monday Night Football, né, fechando essa rodada. Ufa, finalmente, quase aí 1h20 de programa aí, de podcast. Então, no Soldier Field, Chicago Bears recebe Minnesota Vikings. É o seguinte, né? Bears é aquilo, a gente sempre acha que Bears vai funcionar, saiu o Trubisky, vem Nick Foles, nada, tá? Eu acho que assim, por que eu falo nada, tá? Tem gente que vai achar que eu sou louco. Poxa, mas o Chicago Bears tá aí em segundo, né? Com 5 vitórias e 4 derrotas. Então, a Minnesota tá chegando, tá? Com 3 vitórias e 5 derrotas, tá doidinho pra mordiscar aí essa segunda colocação, tá? Então, acho que assim, eu não acredito que o Chicago Bears vai ter uma vitória aqui, tá? Os torcedores dos Bears que me desculpem, eu não consigo acreditar que o Chicago Bears vai melhorar aqui e ter uma, né, sei lá, assim, uma vitória em cima do Minnesota que tá começando a se ajeitar, né? Que tá começando a se ajeitar. Então, mesmo que porque perdeu, né? Então, como eu falei, o Chicago Bears perdeu para o Tennessee Titans na semana passada, né? Então, voltando aqui, teve 375 jardas totais, né? 319 jardas aéreas. Aí você vai falar assim, né? Tipo, o Nick Foles com 375 jardas totais e 2 touchdowns. Ó, vai causar perigo, claro. Mas eu acho que assim, o problema é a constante, né, do Chicago Bears na partida, né? É constante. Então, por exemplo, você tem o Tennessee Titans tendo pontuação no primeiro quarto com 3 com field goal, aí vai um touchdown e um touchdown, e aí recebe a partida. Sabe quando o Chicago Bears pontuou na partida? No último quarto com 17 pontos, tá? Que foi a partida. Então, você olha isso, é por isso que eu falo que é para analisar tudo na partida, né? Não é somente os dados dos jogadores, que aí fala, nossa, caramba, tem que ser isso. Então, calma, muita calma, tá? Então, assim, David Montgomery precisa aparecer melhor. Cara, eu acho que, o McNally, o head coach da equipe, precisa. Eu gosto tanto, cara, me doeu tanto aqui quando você olha para um Cordell Pass e você não faz esse jogador. Eu acho ele um bom jogador. Ele não é excepcional, mas ele é um bom jogador. Tem estatura, se dá melhor. Eu acho que ele precisa jogar melhor. Eu acho que ele precisa ser um outro alvo, né? Então ele precisa ser um segundo alvo aí, para mim, na minha cabeça, para o Nick Foles ali, além do Allen Robinson e Jimmy Graham, tá? Então acho que pode tentar melhorar e mesclar mais essas jogadas. Eu acho que é isso que precisa fazer. Só que tem que ser constante.
recebeu a bola no primeiro quarto, Chicago Bears precisa pontuar. Não pode acontecer isso. Aí é que está, é o que eu falo, é a constância. Só que aí vamos lá, analisando os visitantes do Soldier Field, né? Tipo o Minnesota Vikings. Minnesota teve a vitória contra o Detroit Lions, né? Então, vamos lá, 34-20, né? Então, uma vitória contra os Lions. Mas, é o que eu falo lá, constante. 13 pontos no primeiro quarto, 7 pontos no segundo, no terceiro e no quarto, cada um com 7 pontos, cada com um touchdown. Então, ou seja, você tem o Kirk Cousins com 220 jardas, com 3 touchdowns, milagre sem nenhuma interceptação, né? Um Dalvin Cook com 206 jardas, com 2 touchdowns, podendo aparecer bastante aí, mesclando bem a corrida em cima da defesa de Chicago, né? Justin Jefferson aparecendo, Kyle Rudolph precisa aparecer melhor, o Adam Thielen. Então, ou seja, você analisando os jogos de Minnesota, você vê que o Minnesota tipo, ele causa um certo desconforto nas defesas adversárias, né? E também nos ataques adversários com a sua defesa. Então, eu levo aqui a crer que no Monday Night Football, né, na segunda-feira, dia 16, às 10h15 da noite, tá? Uma vitória para o Minnesota Vikings contra o Chicago Bears com 2 posses de bola, tá certo? Então eu acho que aí Minnesota precisa pressionar bastante o Nick Foles com seu front seven, marcando em zona, eu acho que já é o suficiente. Minnesota com seus ataques precisa forçar bastante o Adam Thielen para aparecer, bola de segurança mais com o Kyle Rudolph, há 2 temporadas atrás ele estava jogando muito bem, tá? Então o Dalvin Cook precisa ser ativado todo o jogo, que é um excelente corredor. O Alexander Mattison também, eu acho muito bom corredor também. Então assim, gastando o cronômetro, com bastante corrida, forçando a defesa do Chicago Bears e passes para alvos mais sólidos como o Justin Jefferson e o Kyle Rudolph e o Adam Thielen, esse tripé de recebedores, eu acho que Minnesota vai levar a vitória, tá certo? Gente, mais uma vez, eu peço para seguir a gente no Instagram, tá? Seguir a gente no Instagram, @canalplayaction, para seguir o nosso canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho para sempre que tiver novos materiais, você receber as informações, tá certo? Esperamos mais uma vez de grandes jogos. NFL, pelo amor de Deus, vai devagar. Meu Deus do céu, semana 10, né? Ai, daqui a pouco acaba. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês, espero que goste e até mais. On sight, nigga, window down, arm out, hitchhike, nigga. Not a stoner, but I do moon statue. Hoes in my cashew, they like statue. Block poppin', I ain't fucking with the lame. Selling Sherman and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is facts. Step up in the building, bitch, we turn up to the max. Chop a hater down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in they crown, them niggas think they all of that. Spend a little money, jury sticker on them. Put your bottles up, spill your liquor on them. Stick conglomerate, shit shut down. Taking over everything, touchdown.